Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Wellington Jacob, sei que muitos não me conhecem ainda. Esse é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando para o canal, então me perdoem aí qualquer palavra errada, estou um pouco nervoso, mas vamos lá. Resolvi trazer então, começar a falar um pouquinho da minha profissão, né? Então eu sou formado em RH, há mais de 10 anos eu atuo na área e hoje eu quero falar um pouquinho aí do recrutamento e seleção, né? Falar de recrutamento e seleção, falar de oportunidades é algo que eu acredito muito sério que a gente impacta diretamente a vida das pessoas, né? Então quem trabalha com RH sabe o quanto o nosso trabalho afeta diretamente aí um pai de família ou uma mãe de família, né? E nesse meio de pandemia, como que tudo isso está sendo feito, né? Como que a gente está fazendo os processos? Antes de mais nada, a gente precisa, para qualquer processo seletivo, seja para uma vaga de ajudante a uma vaga de diretoria, né? Então a gente tem que estudar muito aquele momento, estudar muito o cenário e estudar muito quais as competências técnicas e comportamentais que a gente vai tratar para aquela vaga. Então, beleza. Para a gente fazer isso, a gente precisa ter empatia, né? Então, o que é empatia? Muito se fala de ter empatia, mas o quanto a gente tem empatia aí se colocar de fato no lugar do outro, né? Então, eu prezo muito pela qualidade do processo e eu prezo muito pela a pessoa certa no lugar certo, né? Então eu acredito que isso vai fazer aí com que o processo seja mais assertivo e traga aí bons retornos. No momento de pandemia, né, como que eu fiz os últimos processos, né? Então a gente teve aí um ano de 2019 bastante conturbado devido à pandemia e basicamente os meus processos seletivos, a grande maioria foi por Webex ou por vídeo, né? A grande maioria foi por celular, né? Porém, quando eu estava trabalhando algumas vagas operacionais, como que eu fazia essas vagas, né? Como, às vezes eu trabalhei vagas onde o candidato ele não tinha aparelho celular, né? Ele tinha um aparelho celular, mas, por exemplo, não tinha acesso à internet ou não tinha um WhatsApp, como que eu tratava com ele, né? Então, para esses casos, eu ligava, então eu fazia uma pré-entrevista aí por telefone, pegava todas as referências do candidato, todo o processo lá, todo o histórico profissional dele, anotava, tudo certinho para a gente dar andamento aí no processo, né? Fazer um processo seletivo à distância é muito complicado, porque o olho no olho, ele faz a diferença, né? Então, quando você faz um processo seletivo onde você não tá com esse vínculo tão próximo, é muito mais difícil você analisar. Então, basicamente, a maioria dos processos seletivos que eu fiz em 2019 foi por e-mail, foi por chamada de vídeo, seja pelo WhatsApp, a maneira com que o candidato se sentisse mais confortável, né? O que eu percebia muito, né? As pessoas não estavam preparadas para esse novo momento, né? Ninguém estava preparado a fazer um processo 100% remoto, né? Então, fazer uma entrevista por telefone não é tão simples. Às vezes, pessoalmente, você consegue se vender mais. Por telefone, não. A pessoa ficava um pouco acuada, ela não falava, só falava o que perguntava, ela não ia muito além, né? Principalmente para as vagas mais operacionais. As vagas de analista, assistente ou uma vaga de coordenação e supervisão era mais tranquilo. Mas para uma vaga operacional era muito mais difícil, né, a gente fazer um recrutamento aí à distância, né? Mas eu sempre uso nos meus recrutamentos, né, eu tenho muito empatia, né? E de fato eu pratico isso porque eu lido com pessoas. E lidar com pessoas no dia a dia não é fácil, né? A gente sabe disso, que existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de situações para você tomar uma decisão, né? E eu costumo dizer que quando a gente lida com pessoas, não existe certo e não existe um errado, né? Existe uma pessoa ali que ela quer te ouvir, que ela precisa do teu direcionamento, né, para ela conseguir dar aí alguma tratativa aí em resolução de um problema ou tomar a decisão mais assertiva naquele momento, né? Durante os processos, né, durante os processos remoto que eu fiz, tinham muitas pessoas que sempre falavam que, ai, não sei se eu fui bem, né? O nosso contato pelo WhatsApp aumentou muito.
Então todos os candidatos tinham meu número, porque naquele momento, né, eu era o primeiro elo entre ele e a empresa. Então ele me mandava mensagem quando finalizava, né, eu ia, respondia todas as mensagens, né, seja um retorno positivo ou negativo, eu sempre dei um retorno. Eu acho que o RH humano é aquele RH que deu certo, ótimo, vamos dar andamento no processo, entrega a documentação e inicia. Não deu certo, vamos dar um feedback, né? Eu sinto que hoje falta. Os profissionais de RH demoram muito para dar um feedback, demoram muito para dar um retorno, e a pessoa, querendo ou não, quando ela participa de um processo seletivo, ela fica ali esperando um retorno, né? E aí, será que deu certo? Será que não deu certo? E quando o recrutador ele não dá esse retorno, a gente meio que perde um pouco a credibilidade, né? Então, poxa, fiz um processo, não tive um retorno, e aí, espero, vou para o outro, o que eu faço? Então eu sempre dou um retorno, seja ele positivo, seja ele negativo, e dou um direcionamento, né? A gente precisa direcionar. Mas é isso, gente. Trabalhar com RH é um desafio novo todo dia, são pessoas que você conhece novas todos os dias, você chega no momento de um esgotamento emocional no final do dia bem cansativo, porque você capta todas aquelas energias, né? Então, isso é muito bom, né? Porém, você tem que chegar a um momento de se desligar, que você precisa ter aquele tempo só teu, aquele tempo de você parar, pensar e falar, não, agora é o meu momento, é o momento de relaxar, é o momento de eu olhar para dentro de mim e focar na minha vida, no que eu quero, nas minhas metas pessoais, né? Mas trabalhar com gente, trabalhar com RH é um desafio, é uma área que eu me identifico, é uma área que eu gosto, né? Eu trabalho para fazer a diferença na vida das pessoas, então isso em qualquer área, seja RH, seja, enfim, diferentes áreas, né? Eu acho que quando você trabalha para fazer a diferença na vida das pessoas, você está no caminho certo e você consegue, de fato, fazer com que aquela pessoa gere uma empatia e gere uma troca de energia bacana. Pessoal, esse foi o meu primeiro vídeo, então falei um pouquinho aí do processo à distância, né, de como que é recrutar no momento de pandemia, né, de um momento novo, onde ninguém esperava esse ano de 2020, né, foi um ano bem complicado em relação a recrutamento, né, então a gente teve que se adaptar e se adequar aí à nova rotina. Espero que vocês tenham gostado, né. A gente vai ter outros vídeos aí referente ao tema de RH